Olá, eu sou a Aline Cidrini e você está no meu mundo azul em dobro. É possível você investir, né, na leitura, investir na alfabetização. É possível você pegar o seu aluno, o seu filho autista, com dificuldade, com o problema intelectual que ele apresentar naquele momento, seja por um momento psicológico difícil, por um momento de estresse ou por uma parte, né, da vida dele, você vai conseguir superar isso. Como? Com trabalho. Com trabalho. A gente vai conseguir o sucesso com o autista, principalmente, respeitando o limite dele. Então, a gente precisa ter sensibilidade para perceber um momento de dar as atividades, um momento de exigir que uma atividade seja realizada, um momento de dar uma explicação de forma mais concreta e menos lúdica. Então, tudo isso passa pela percepção. A gente comete um erro quando a gente tem um aluno difícil, né? A gente fica naquele limite entre o que é fazer as vontades, o que é dar limite. Então, aqui nesse vídeo, a gente precisa estabelecer o seguinte: autista precisa de limite. Autista precisa que você mostre a sua autoridade. Você, quando se mostra segura, você deixa esse autista seguro também. Ele começa a entender que não é o que ele quer, é o que é preciso ser feito. E isso não é fácil. Muitas vezes a gente acaba baixando a guarda e desistindo porque uma situação ela está fugindo do controle. E o que a gente precisa fazer é exercitar a sensibilidade. A gente precisa ter o olhar e entender se aquele momento para o autista ele está sendo um momento estressante, de dificuldade, que ele não está conseguindo focar realmente, ou se ele quer fazer prevalecer a vontade dele. Não é fácil a gente ter essa sensibilidade e isso exige treino. Treino por parte da pessoa que está ali, tentando auxiliar e ajudar aquele autista na sua caminhada pedagógica, no seu aprendizado, na sua alfabetização, e treino por parte do autista para ele entender o que é aquele momento. Então, como que a gente precisa fazer isso? Eu vou estabelecer aqui um limite de idade. Vamos colocar aqui a maturidade entre 4 e 8 anos, né? Que é aquela fase onde a vida escolar ela está se iniciando. Quando uma criança ela tem 4 anos, ela tem muita dificuldade de permanecer sentada, de ficar concentrada por muito tempo nas atividades. E isso, num autista, aumenta. Essa dificuldade para um autista, ela é ainda maior. Então, para essa criança de 4 anos, a gente tem que apresentar as atividades e os momentos escolares, principalmente esse momento durante a pandemia, em pequenas tarefas e de formas mais lúdicas. Sempre que possível, envolvendo o movimento, né? Deixando isso prazeroso. E conforme essa criança ela for aumentando, ela for criando essa rotina e tendo esse hábito escolar, nós vamos aos poucos deixando ele mais tempo sentado, dando para eles mais atividades. Não adianta a nossa necessidade de entregar para o aluno, para o nosso filho, todas aquelas atividades ao mesmo tempo e querer que ele dê conta daquilo tudo. Para isso, a gente precisa de respeitar os limites. A alfabetização de um autista ela é possível
e ela envolve 3 regras básicas: rotina, treino e empatia. Você primeiro precisa deixar bem claro para o autista qual será a rotina dele. Durante a alfabetização, todas as crianças precisam de rotina. E o autista, ele vai ter isso muito mais claro em suas necessidades. Quando a gente sai da rotina, ele se perde e fica resistente às atividades e aos momentos que a gente impõe a ele. Rotina em primeiro lugar. Segundo momento é o treino. Então não adianta você apresentar uma demanda de conteúdos uma atrás da outra e não dar tempo para esse autista ele treinar e sistematizar. Então, pode ser que demore um pouco mais, porque ele precisa de mais treino. E o treino é tanto treino motor, quanto o treino de concentração. Vou te dar um exemplo. Você já parou para pensar que quando você está lendo, copiando ou consultando determinado assunto, você olha e vai para o caderno, olha e vai para o caderno, e olha e vai para o caderno? Isso exige de você equilíbrio. Depois disso, de você olhar e abaixar, você ainda precisa ter o domínio da escrita, o domínio do corpo. Então, isso exige, parece natural, mas não é uma coisa tão simples assim. Então, o simples fato de você ficar ali lendo determinado assunto para consulta ou um quadro, uma tela de computador neste momento de pandemia, e você trazer essa atividade, transferir esse conhecimento que você teve, esse conteúdo para o papel, você já se perdeu. Então, treino de como se sentar, treino do que fazer, treino para você manter a sua parte sensorial bem alinhada. E a gente precisa de empatia para entender que não é todo dia que isso é fácil, que isso é tão claro. Por quê? Porque tem dias mais barulhentos, tem dias quentes, tem dias frios. E esses dias quentes, esses dias frios, esses dias barulhentos, eles são One eternity later. Então elas são distrações para o autista. Quando a gente fala da alfabetização, nós temos a parte de conteúdo, a parte de coordenação, mas isso vai além. Nós temos a parte que esse autista, ele organiza o seu corpo, ele organiza para o aprendizado dele todas as informações, não apenas as informações pedagógicas, como também as informações de espaço. Ele organiza como receber. Em outro vídeo, a gente vai falar sobre as atividades, especificamente, como deixar esse ambiente para o autista de forma mais propício ao aprendizado. Nessa primeira parte da série de vídeos, eu estou tentando deixar vocês junto comigo, né? Pra gente se entender aí nos termos. Se você tiver um pouco de dificuldade no que eu tô falando, escreve lá pra mim, coloca: Aline, esclarece um pouquinho mais sobre isso, me fala o que é isso. Porque nesse primeiro momento, a gente está tratando aqui os assuntos de forma geral, né? Para que a gente possa ficar ali no mesmo nível de conversa, para que, né, eu possa saber um pouquinho de vocês, até onde vocês conhecem, o que vocês querem mais, se vocês estão me dando o retorno do que está sendo legal, obrigado. E o feedback do que não está sendo legal, obrigado. Mas em outro momento a gente volta aqui com essa questão sensorial, com essa questão vestibular, com essa questão de alfabetização de forma mais pausada, né? Em vídeos um pouquinho
mais específicos. Bom, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Eles são Few moments later. A few minutes later. Eles são distrações. 6.5 hours later. Então elas são distrações. Então elas são 1 eternity later. Elas são distrações para o autista.